Bom dia, pessoal. Bom dia, professoras e professor coordenadores do Simpósio 5 dessa 14ª reunião da IASPEN, América Latina. Meu nome é Ledson Chagas, eu sou o estudante do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, bolsista CAPES. Sou orientando do professor Felipe Trota, imagino que a maioria de vocês conheça, né? O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, ele tem o seguinte título, né? Vou ler aqui. Agressividade simbólica lúdico-erótica, agressividade prática masculina e prazer dançante com obsceno. Algumas dimensões de uma cena musical juvenil periférica expressas em comentários de seu público no Facebook. Um título meio muito longo, né? Enfim. Bom, vou falar basicamente sobre o que eu estou pesquisando no doutorado, né? Eu pesquiso uma cena musical chamada Pagode Baiano, né? Que é da cidade de Salvador, Bahia, onde eu sempre vivo atualmente, onde estou agora. Para quem é do Brasil, o nome principal do pagode baiano, que estourou nos anos 90, né? Tornou esse gênero conhecido, foi o Gera Samba, o Tchan, né? E aí de lá para cá surgiram outros nomes, Harmonia do Samba, Léo Santana, enfim, vários nomes. Só que é uma cena muito ampla, né? É um gênero com subgêneros, inclusive, se misturou com outros gêneros. Inclusive, o trabalho que eu vou apresentar é sobre um subgênero chamado de uma banda de um subgênero chamado Pagofunk. Então, o que se pode concluir sobre esse subgênero não dá para concluir totalmente sobre a cena do pagode baiano. E assim, não tenho como aprofundar muito sobre a história do gênero, nem a história da banda que vai ser mencionada aqui no trabalho, mas como maneira de trazer um contexto, sobretudo nos aspectos problemáticos em que esses gêneros estão inseridos, né? Em que esse gênero está inserido, nacionalmente ele está inserido em questões muito parecidas com as que estão o funk carioca, né? O funk nacional, né? Tem muitas semelhanças, tanto de formação musical, tipo de consumo, tipo de público e as problemáticas, né? Então, nacionalmente, só para dar assim, tentar situar um pouco vocês, né, em termos das problemáticas, que é o que interessa mais a esse trabalho que eu vou apresentar, não é sobre musicologia nem nada disso. E em termos internacionais, ele está inserido em problemáticas muito semelhantes às que estão inseridas, por exemplo, a cena da cumbia vilheira, né, ou cumbia ficheira, da Argentina, né? O reggaeton também, né, de origem caribenha, que atualmente é um fenômeno internacional, também está inserido em questões muito semelhantes. É uma cena mais local, que é parecida com a daqui, né, que é mais local também, o pagode baiano é mais local. A champeta cartageneira, da Colômbia, também está inserida em um contexto muito semelhante, de problemáticas muito semelhantes, né? Nas quais o tema sobre machismo, ou sobre desvalorização de mulheres em letras é um tema bastante forte, né? Tanto é que aqui na Bahia, o ponto alto desse debate foi quando ocorreu uma lei, foi aprovada uma lei em 2012 contra que o governo, né, prefeitura e governo estadual, financiem bandas que tenham no seu repertório esses elementos, né? Então é uma questão muito controversa, não tem como entrar aqui. Isso eu estou tentando situar vocês um pouco no grau de problematicidade, né, em que tudo isso aí está relacionado, né? A banda em questão sobre a qual o trabalho que eu vou apresentar aqui tá concernida, se chama Banda La Fúria, né? É banda muito conhecida aqui em Salvador, não é de circulação nacional e causa várias polêmicas também, né? O trabalho que eu vou apresentar aqui, ele tem como objeto refletir sobre reações masculinas e femininas sobre uma proposta de limpeza no repertório da banda, né? Uma proposta feita pelo cantor, né? E o público reagiu a essa proposta, né? Eu tento dialogar
com vários trabalhos, né, que lidam com questões parecidas, né? Então, por exemplo, um trabalho que foi muito importante para mim é o trabalho dos antropólogos Pablo Ceman e Pablo Villa, né, sobre as mulheres ativadas, né, da cumbia villeira, né? Foi feito por uma grande equipe, né, não só esses dois professores. Nessa equipe, inclusive, está a professora Malvina Silva, né? Então, é um trabalho que foi muito importante para mim ter lido esse trabalho. É, os trabalhos de Raquel Z. Rivera sobre o reggaeton e John Fairley também sobre o reggaeton me ajudam um pouco a pensar essa questão. Os trabalhos de Kira Gaunt e Elizabeth Pérez sobre twerk. E os próprios trabalhos do meu próprio orientador, né, Felipe Trota, sobre o forró eletrônico. Né? Todos esses trabalhos lidam com um universo de questões muito parecidas com as questões que eu vou abordar aqui nesse artigo. Eu não sou um pesquisador da área de gênero sexual, do gênero humano, e a minha tese não tem um foco nesse tema, né? Ela aborda esse tema, é muito importante, mas ela não está totalmente direcionada a esse tema, né? Como eu não tenho como apresentar muito sobre a história do gênero, nem sobre a história da banda, vou mencionar aqui apenas algumas expressões, né? Tipo gritos de guerra, gritos que são cantados durante a apresentação da banda, e trechos de letras, né? Só para vocês terem um pouco de noção, um pouco sobre a produção, né, da banda, né? E quem quiser depois, busca no YouTube, né? Então, assim, tem trechos que eles dizem o seguinte: a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. Tipo um canto, né? Um grito dito durante o show, né? Tem outras frases, né? Tipo assim, se os homens vão trair, as mulheres vão também. Tem outro, né? Ela me chama de amor e na hora H quer que eu seja um vibrador. Então tem esse perfil, né, de expressões que eles dizem. E tem outros também, né? Por exemplo, onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. O bonde é um grupo, né? E comer aí é relação sexual, né? Transar, né? O magnata vai sabotar sua bebida. Em 5 minutos vai fazer tudo o que eu quero. Então esses são alguns elementos que surgem ali no repertório de letras dessa banda, né? Tudo embebido em muita comicidade, né? Eles não têm uma postura séria, né? Eles têm uma postura de brincar, né? Agora, claro que às vezes a brincadeira envolve aspectos problemáticos, né? Bom, apresentado esse contexto, eu vou começar a ler as minhas notas aqui sobre o trabalho, né? Em 25 de julho de 2017, o cantor Bruno Magnata, que é o cantor dessa banda, faz uma postagem em seu perfil de Facebook, afirmando o seguinte: não canto mais músicas com letras pesadas. Chega. A plataforma, o Facebook, indicou que a postagem obteve 900 comentários. Eu contei e são 619, né? São 615 do público e 4 intervenções do próprio cantor, né? O que interessa nesse trabalho não são os números, mas sim o posicionamento tomado pelo seu público, né? Entre apoiar ou não apoiar que se faça essa limpeza do repertório, né? E os argumentos que esse público utilizou para trazer esses posicionamentos, né? Desse total de 615 comentários, 357 comentários ou respostas são informações neutras em relação ao debate, né, irrelevantes. 134 comentários são a favor de uma limpeza no repertório e 124 são contra, querem que fique como está. Ou seja, como estava em 2017, né? E vários argumentos são acionados por essas pessoas, né? Para defender que limpe ou para defender que continue como está, né? Do lado a favor da proposta de mudanças, as pessoas indicam que isso abriria uma perspectiva de mercado maior para a banda, indicam que a putaria, né, das letras diminui a qualidade artística do grupo, de que há falta de respeito, em termos gerais, né, de que há desrespeito com as mulheres. Tudo isso eu quantifiquei em subcategorias de argumentos. No bloco dos comentários a favor da mudança, não, perdão, a favor da permanência do repertório como estava, há argumentos simplesmente como eu gosto como tá, então quero que fique como está, a grande maioria. Há argumentos como vocês vão perder o público que você já tem, há argumentos como o povo gosta, há argumentos como é isso que faz sucesso, vai atrapalhar a dança, precisa dessas letras. Bom,
Para esta apresentação, eu me restringi aos aspectos ligados a gênero sexual, né, nesses comentários. O primeiro ponto relevante nesse material, e na verdade o que tem mais consistência de dado, é o de que os posicionamentos do público masculino e do público feminino sobre o repertório de uma banda que alguns grupos na sociedade afirmam ser machista é bastante semelhante. Entre os que se posicionam a favor da mudança, que querem que limpe o repertório, 68 são rapazes e 66 são meninas, ou moças, mulheres, né? O público, a média de idade é entre 20 anos, mas também tem muitos adolescentes que consomem essa banda, crianças inclusive também, mas também adultos, enfim, né? Mas acho que o foco ali é entre 20 e poucos anos, né? Esse equilíbrio já é bem menor entre os que querem que continue como está, né? Ou seja, como estava em 2017, né? São 70 rapazes que querem que continue como está e 54 mulheres, né? Dá para ver que já não é tão equilibrado quanto o primeiro dado, né? Que é 68 a 66. No bloco dos comentários a favor da mudança, os comentários que mencionam mulheres como algo ligado ao argumento de ser a favor de mudanças também são poucos, são apenas 5, né? Os comentários que dizem, né? Essas letras dizem respeito às mulheres, portanto vocês devem mudar. São apenas 5, são muito poucos. Mas esse dado pode ser enganoso, porque a informação dele pode estar diluída na subcategoria respeito, que tem 18 comentários, né? Embora nominalmente, pelo que está escrito, não dê para identificar isso, né? Então eu vou ler 4 comentários aqui, 2 da subcategoria que eu nomeei como mulher e 2 da subcategoria que eu nomeei como respeito. Da primeira: verdade, pois as letras pesadas desvalorizavam as mulheres. Segundo: bem melhor, afinal tem músicas que esculhambam as mulheres. Já da subcategoria respeito: é isso aí, meu pai. Grava um CD pra mim curtir com minha família. Vocês têm potencial, meu pai. Tamo junto. Meu pai é uma expressão muito utilizada aqui em Salvador, né? Outro comentário: que muitos cantores tenham essa decisão que você tomou, porque tem cantores que estão apelando mesmo. Então, foram essas duas maneiras que as pessoas utilizaram para incentivar a banda a limpar o repertório, né? Dado que não se constata com esse material que o público feminino é mais desejoso de mudanças de limpeza no repertório da banda do que o masculino, né, em termos muito consideráveis, em termos consistentes, né? O que talvez pudesse ser esperado, visto que é uma das bandas citadas, por exemplo, pela proponente da Lei Antibaixaria, essa lei que eu mencionei de 2012, eu elaborei uma reflexão sobre por que será que o público feminino não se incomoda, pelo menos em termos gerais e de maneira aguda, com esse repertório, né? Essa parte do público, né? Tem uma parte que se incomoda, né? Inclusive, vale lembrar que o apoio à mudança venceu o apoio à permanência, né? Por uma margem somente de 10 comentários, né? As mulheres que apoiam a permanência são em número menor do que o número de homens, né? Embora no apoio à mudança, homens e mulheres apareçam igualmente. Bom, os pontos da reflexão que eu elaborei são os seguintes. Essa parcela do público feminino não se identifica pessoalmente com o que é narrado em letras, que, em outras parcelas do próprio público dessa banda e do gênero musical, e entre mulheres que não consomem esse gênero musical, já ocorre esse ultraje moral, né? Então essas mulheres que consomem esse gênero, elas não têm uma identificação pessoal com o que está sendo narrado ali e não desperta nelas esse ultraje moral, né? Ainda no mestrado, eu fiz entrevistas com algumas fãs do gênero e elas deram respostas nesse sentido, né? Então esse é um ponto. Segundo, além de não verem pessoalmente na personagem, de não se verem pessoalmente na personagem narrada, e vale lembrar que a banda tem uma diversidade de letras, né? Ou seja, nem todas dizem respeito à questão que a gente está tratando aqui. Essas mulheres, elas também não projetam um enquadramento coletivo sobre esse repertório, né? Ou seja, elas poderiam não se ver na letra que está sendo narrada, mas poderiam ter uma abordagem como nós mulheres está agredindo em termos de um coletivo, mas também não é algo que ocorre, né? Compreendo que elas experienciam esse consumo desse repertório como algo instrumental e momentâneo, né? E isso pode estar indicando que entre essa parcela do público feminino não há grandes preocupações com repercussões mais amplas e difusas que desse consumo, né?
exercendo efeitos em padrões de comportamento feminino e, mais importante, masculino, né? Por outro lado, os grupos que insistem em indicar que há um perigo nessa produção e nesse consumo também não demonstraram publicamente que há de fato esse problema, né? Então, não tem como, meio que é compreensível, né, que as pessoas que consomem não criem esse senso crítico, digamos assim, sendo que nada foi demonstrado realmente como é que esse repertório pode criar problemas, né? Nesse sentido, a pesquisa não deve nem subestimar, nem superestimar essa possibilidade de efeitos negativos a partir desse consumo. É necessário se considerar a experiência e suas características pragmáticas que podem velar sentidos para quem observa de fora e para quem reduz sua abordagem, por exemplo, a análise de letras, não levando em consideração a experiência dançante, né, de quem consome esse gênero musical, mas é necessário se considerar também as potencialidades performativas de recrudescimento de um sistema de noções, valores e práticas que contribuam para prejudicar a vida dessas jovens mulheres, né? E de toda a sociedade em geral, né? Porque elas estão inseridas na sociedade. Bom, esse é o primeiro ponto do trabalho. O segundo ponto, que foi o que realmente me fez dar o título ao trabalho, eu vou ter que mencionar em termos mais gerais, é um ponto no qual os homens que apoiaram a permanência desse repertório, eles utilizaram um vocabulário um pouco mais agressivo, enquanto as mulheres, né, que apoiaram a permanência do repertório usaram um vocabulário muito calcado na obscenidade, que está ligado às letras, assim como os homens também, né? Só que sem essa agressividade masculina, né? Esse ponto eu não vou ter como me aprofundar aqui, né? E tem uma observação muito importante a se fazer, né? Quando eu nomeei esse trabalho, o meu foco foi nesse segundo ponto. Só que apenas depois, fazendo o trabalho, eu percebi que ele era extremamente excepcional. São 4 comentários masculinos e 3 femininos, né, que se inserem nesse contexto aí que eu mencionei sobre esse segundo ponto, ou seja, são muito excepcionais. Mas, por outro lado, o que eu achei interessante foi esse contraste entre os homens e as mulheres acionarem a dimensão obscena, só que no comentário dos homens tem um aspecto mais agressivo e no das mulheres não, né? Não vou ter como entrar nesse ponto aqui nessa apresentação, posso me aprofundar um pouco mais nele durante o debate, né, que vai ocorrer. E, dito isso, eu passo a ler as minhas considerações finais, né, que o tempo está acabando. Apesar do estudo desse material não ter potência alguma estatística, e o público também, né, é uma entidade mais complexa, algumas tendências são indicadas. A primeira é de que há um equilíbrio muito grande entre a parcela que apoia uma limpeza no repertório e a parcela que quer que ele continue como está. A segunda é de que há um equilíbrio entre homens e mulheres quanto a que o repertório devesse mudar. É bem parelho, né? E a terceira observação é a de que há um desequilíbrio leve sobre o repertório ter que ficar como está, né? As mulheres apoiam um pouco mais, um pouco menos que fique como está, e os homens apoiam um pouco mais, né? Nessa amostra pequena que eu analisei, né? O artigo teve como objetivo nos aproximar um pouco mais sobre o que o público pensa dessa produção, né? Que é algo importante, né? Os trabalhos não podem abordar esse tipo de fenômeno sem se focar no que o público pensa, né? E essa aí é apenas uma das portas de entrada, né? Para pensar isso, né? Tem entrevistas com o público, tem várias outras metodologias que eu estou utilizando também, né? Enquanto pesquisa, que também se posiciona, temos o trabalho, temos a tarefa de distinguir o que nessa produção pode estar sendo apenas alvo de um desnecessário e hipócrita puritanismo, e o que, por outro lado, deve ser cada vez mais objeto de crítica mesmo, né? Como elementos que prejudiquem a vida das mulheres, reforcem subjetividades masculinas perigosas ou prejudicam o desenvolvimento de crianças. Claro, é necessário se preservar o respeito a quem não queira ter contato com esse tipo de repertório, né? Isso é uma outra questão, porque ele circula na cidade como um todo, né? Então quem não quer ouvir não tem como se blindar, né? Então é um outro aspecto problemático. Porém, é preciso também avaliá-lo dentro de sua densidade, né? Levando em conta as funções que o prazer da dança, da simbolização do sexo na dança, de rir,
como tudo isso é importante nas experiências que as pessoas buscam construir, né, no consumo desse gênero, que é algo importante também e que a pesquisa tenta dar um pouco conta, né, entender um pouco. Bom, então é isso, pessoal, obrigado. É muito corrido. No debate a gente vai poder aprofundar um pouco mais as discussões, e é isso, obrigado.